de Éfeso trabalhava para expor o evangelho de Cristo. Trabalhava pelo nome de Jesus. Quer dizer, a igreja queria firmar-se em Deus, ter comunhão com Deus. E o sofrimento, a perseguição, não tiraria o desejo ardente de trabalhar pelo nome do Senhor, pelo Evangelho. Porém, e diz mais, não cansastes. Eles eram determinados, mas havia um ponto vulnerável. E Jesus vai e cobra, que era exatamente, deixaste o primeiro amor. No versículo 4 diz assim, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E ao lermos este versículo, irmão Kelly, nós fazemos uma analogia com Mateus 22, do 37 ao 40, que nesse versículo 4 eles esqueceram os mandamentos fundamentados nos ensinos de Jesus, exatamente registrado em Mateus 33, do 37 ao 40. Deixaste o primeiro amor. Como uma igreja pode crescer sem amor? Como uma igreja pode estar fortalecida se deixaste o primeiro amor? Deixaste de amar, irmão Kelly. Então, Jesus faz grandes elogios à igreja de Éfeso pelo sofrimento, pela paciência, não cansaste em difundir o evangelho de Jesus, de trabalhar pelo nome de Jesus, porém o amor começou a desaparecer, começou a esfriar-se. E isto, Jesus faz essa advertência para que a igreja olhe onde caiu e se arrependa, para que haja a bênção de Deus contínua na vida da igreja, irmão Kelly. Pastor José Evandro, lembra de onde caíste. Sabe, falando absolutamente sério, como tem igreja que tem esse problema. Começa com uma bênção, ali os primeiros anos é pá, sabe, batendo, saqueando mesmo o inferno. Mas algumas vezes, e aí também é uma falha comum do ser humano, ele iniciar bem, mas ao longo do tempo já ir cansando, esquecendo, e aí a advertência, esquecendo da onde Jesus tirou. Vê o seguinte, se me permite aqui o versículo 5. Lembra, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras, ou seja, já tinham deixado de praticar as primeiras obras lá atrás. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, começou bem, foi avançando, mas aí de repente, na luta, na renhida, na peleja, na batalha, eles começaram a esquecer o amor e começaram a colocar no lugar entulhos emocionais, espirituais. Por que esses entulhos emocionais espirituais, que eles são como que, vou dar um exemplo, uma fornalha. O que tem numa fornalha? A fornalha não tem apenas fogo, mas ao longo do tempo vai se acumulando o quê? Cinzas. Essas cinzas, elas precisam ser retiradas por quê? Porque senão o fogo se extingue. Éfeso tinha virtudes? Sim, tinha virtudes. Mas ele estava começando a se desgastar. É o sinal de desgaste. Ou seja, as cinzas no altar de santidade de Éfeso já estavam começando a tomar conta, a apagar o fogo do primeiro amor. A gente se lembra quando a gente se converte, rapaz. É fogo puro, é pá. De repente começa
a acumular cinza. Às vezes bate desânimo, às vezes não sei o quê. Agora, quando eu falei do Salmo 73, às vezes a gente vê ímpio, que pega, não aceita Jesus, às vezes cospe na cara, e aí fica, Jesus, o que é que eu estou fazendo? Por que o ímpio não vem? Por que o ímpio não se arrepende? E aí começa aquelas coisas, aquele lixo emocional, aquela cinza que começa a extinguir, né, a chama do Espírito Santo. E aí o que é que acontece? Ei, te arrepende, ou seja, tira essas cinzas, tira o entulho que está atrapalhando a vida espiritual, tira aquilo que está te fazendo tropeçar. Às vezes, por exemplo, mágoa, raiva de alguém. Às vezes, por exemplo, a gente quer que a pessoa aceite a Jesus, e aí vem aquela resposta atravessada, e a gente não pode se deixar levar pela resposta atravessada da outra pessoa. É difícil. Tem pessoas muito difíceis, mas o que é que a Bíblia nos ensina? Amar, perdoar, ser longânimo. Ser longânimo não é ser passivo. Ser longânimo é agir com sabedoria ao recalcitrante que não quer a palavra de Deus. E é por isso que Jesus ele estava dizendo, Éfeso, você é uma grande igreja, mas o que está acontecendo com você? Que você já está deixando o primeiro amor, os princípios que você deveria estar seguindo até agora, mas já está havendo um desgaste. Você está se deixando levar pelo desgaste que o mundo tem imposto a você. E é perigosíssimo isso, pastor José Ivan. Exatamente. E aí a advertência de Jesus, é que você falou, os entulhos, né? E ele iria, sem arrependimento, ele iria remover o castiçal. Ou seja, ele iria remover a igreja. E, consequentemente, sem o arrependimento, haveria o quê? Uma ruptura da comunhão da igreja com Jesus. Porque Exato. Jesus adverte para que haja o amor. Para que haja o amor. E isto traz para a igreja de hoje essa mesma importância de vivermos o amor. Viver em amor não é compactuar com o eu, exatamente. É termos amor uns pelos outros e advertir o outro irmão quando estiver correndo risco. Isto é o verdadeiro amor. Não é eu deixar ele ir pelo caminho errado e cair. Não, não. É você adverti-lo, orientá-lo à luz da palavra de Deus. E o versículo 6 nos diz: tens, porém, isto, outra virtude que Jesus expõe para a igreja. Vocês odiaram a doutrina dos nicolaítas. O que era a doutrina dos nicolaítas? Alguns teólogos dizem que esta seita, irmão Kélio, uma seita herética na igreja primitiva, o seu fundador ou o seu regente era Nicolau, um dos 7 diáconos lá de Atos. Né? Mas é uma conjectura, não se tem uma verdade absoluta sobre isso. Sim. E aí, qual era a doutrina miserável dos nicolaítas? Eles queriam que a igreja de Éfeso praticasse a imoralidade sexual, a corrupção e também o sacrifício de animais, né? Alimentos, digo melhor, de alimentos, né? Alimentos sacrificados aos ídolos, eles se comerem. Ora, tudo isto era contra a vontade de Deus. E aí, Jesus elogia a igreja porque ela não compartilhou, ela, de forma clara, diz aqui, que odeias dos nicolaítas, e eu também odeio, diz Jesus. Para os nossos dias de hoje, estamos permitindo que os falsos ensinamentos adentrem a igreja nossa para destruir, desestabilizar a igreja? Então temos que ter cuidado. O que Jesus odeia, devemos também odiar. Então, rechaçar, repelir os ensinos falsos, os pastores falsos, a doutrina falsa que visa desestabilizar a igreja de Jesus, irmão Kelly. Pois é, né?
Já quase no final, mas dizendo uma coisa para vocês. Cuidado com esses pregadores aí que ficam falando um mistério que não é mistério. É apenas o cultismo que simplesmente só para encher ego e para fazer o quê? Manipulação. Ou seja, as pessoas estão manipuladas, pastor José Ivan, pelas emoções. E quando a pessoa é manipulada pela emoção, ela faz besteira. Aí quando ela vê, ela cai em si, vê a besteira que fez. E às vezes você é tarde demais, né? Isso nunca veio de Deus e jamais virá. Por isso que Jesus também disse ao Éfeso, olha, eu odeio a obra dos Nicolaítas, assim como vocês também odeiam. E também, por quê? Porque em próprio Atos capítulo 15, são essas três coisas. Não ter comida sacrificada a ídolos, nem fornicação, nem comer essa carne sufocada. Então, é isso que Jesus estava dizendo, que odeia as obras dos Nicolaitas. Só que as obras estranhas, o sacrificado ao ídolo hoje, já não é mais esse. Já é no sentido espiritual de receber falsos profetas para desestabilizar a igreja, pastor José. E aí, Jesus promete à igreja de Éfeso, se ela vencer, vai vencer, a igreja de hoje vai vencer. Qual é a promessa? Comer da água da vida, que está no paraíso de Deus. Então, vencermos tudo isto para estarmos para sempre com o Senhor. Já estamos nos momentos conclusivos. Irmão, que vai olhar por nós, por todos os ouvintes do programa Ecos do Calvário. Maravilhoso, eterno e bendito Jesus, amado Rei da Glória, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Obrigado, amado de misericórdia, por essa edição do programa Ecos do Calvário, desse dia 11 de novembro de 2025. Agradecemos, Jesus amado, a tua bênção, tua graça, tua misericórdia sobre nós, Jesus amado. Dá-nos da tua bênção, a graça, a tua proteção, ambições, amado de misericórdia a cada vida. Repreende, Jesus amado de misericórdia, todo mal e todo perigo que estejam sobre os nossos ouvintes. E dá da tua bênção, a graça, Jesus amado, para que possamos ir para casa em paz. É o que lhe pedimos, Jesus amado de misericórdia, e lhe agradecemos desde já. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.